Pais me conhecem, sou a professora Silvia. Tem algum pai de aluno novo que entrou aqui para o segundo ano. Sejam bem-vindos a todos, né? Sejam bem-vindos como sempre. Eu tenho feito a coordenação do curso, dos cursos técnicos, e agora nós estamos com uma nova estrutura. Os pais antigos aqui já sabem que a cada semestre, justamente com a proposta que nós temos de sempre estar nos adequando às necessidades do mercado de trabalho, a gente sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, né? E nesse semestre não é diferente, né? Eu vou apresentar para vocês essas mudanças. É uma reunião rápida, uma reunião geral, que é sempre a nossa proposta inicial. Aqui a gente fala das coisas que são gerais para todos os alunos, para todos os módulos e todos os cursos. E depois, individualmente, a gente atende os casos particulares. Combinado assim? Tá? Oi, mãe. Então é assim, a primeira grande mudança tem a ver com o nosso EPT. Tem a nossa missão, que a gente costuma sempre relembrar aos pais, né? E principalmente aos pais que estão chegando, essa missão, que é a missão da escola, que nós gostamos sempre de relembrar, porque é o que nos apoia para o serviço que nós fazemos. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que os nossos alunos se tornem profissionais competentes, que tenham sucesso na vida, e nós acreditamos que para isso eles precisam aprender a ser cidadãos, precisam aprender a cuidar do meio ambiente, né? Não é só lá ter as aulas, as informações, e eles precisam, sobretudo, praticar aquilo que eles estão aprendendo. A proposta do ensino médio integrado é a prática. E as mudanças que eu vou falar para vocês hoje têm muito a ver com isso, né? Mesmo os mais velhos, os pais mais antigos, também vão perceber que é uma mudança bastante importante. Vamos lá, cadê a... tá, onde que é a pedra que eu não enxergo? Por favor. Está voltado para isso daqui. Os pais que chegaram aqui no primeiro módulo, eu mostrei para vocês como que era a estrutura no MEC, né, da educação. Tá? Então, desde lá do ensino infantil até o do pós-doutorado. E onde nós estamos com os nossos alunos no médio integrado? Ali, no técnico do nível médio, primeiro circular, né? Só que, embora eles estejam matriculados ali, no ensino médio, né, nós já estamos oferecendo os recursos do nível superior, onde está lá o segundo círculo, onde tem os cursos da faculdade de tecnologia e de bacharelado. Os pais sabem, já devem ter visto, eles recebem todo um material que foi preparado e elaborado para os alunos da faculdade. Então, eles tiveram a oportunidade de estar acompanhando as apostilas da área técnica, as disciplinas técnicas, que nós chamamos de unidades curriculares, são iguaizinhas à da faculdade. Os professores são os professores da faculdade. O que muda é a linguagem, né? Então, a gente apresenta a mesma coisa, mas evidentemente nós conversamos e apresentamos isso, acompanhamos e cobramos de uma forma diferenciada, porque eles têm uma maturidade diferente da faculdade. E o nosso grande objetivo é justamente tentar diminuir o máximo possível essa diferença. Ou seja, acelerar um pouquinho essa maturidade para que eles sejam capazes de ingressar no mercado de trabalho. Né? Esse é o nosso trabalho. Este ano, nós trouxemos isso mais próximo ainda. Não é só o recurso. Agora, o ensino médio integrado faz parte do grupo de tecnologia, do que nós chamamos de ensino profissionalizante e tecnológico, ou como está ali, o EPT. Essa mudança de estrutura traz diversas consequências que nós esperamos que sejam grandes melhorias, né? E para isso nós tivemos que renovar a nossa equipe. Trouxemos para trabalhar com a gente mais professores e mais profissionais que já trabalharam na faculdade e que conhecem mais a fundo a parte técnica. Por exemplo, o professor Mauro, que vocês com certeza já conhecem, e que é aqui o exemplo que a gente quer para a escola, que começou junto com o ENIAC e tudo mais, né? Ele assumiu o módulo básico, que é aquele módulo de entrada, você conhece bem, né? Já estudou com ele, né? Então você sabe, você conhece a força, né? Nós trouxemos essa força para perto da gente. Então, ele até acabou a reunião do módulo básico, porque agora ele é o coordenador do módulo básico.
né? Ele está trabalhando bem de perto com os pais, também com os alunos, para que eles entendam de fato qual que é a nossa proposta. Então está o Mauro mais próximo, ele sempre esteve por trás de todos os projetos, mas agora ele está fisicamente também com a gente, né? Na faculdade e no colégio. E trouxemos o professor Marcos Valério, que vai ser, já é, o nosso coordenador técnico, né? Professor Marcos Valério, dá aula em mecatrônica, já deu aula no técnico, ajudou a implantar o curso técnico de mecatrônica aqui. A procura foi tão grande, eles acabaram, junto com o professor José Carvalho, que é o nosso diretor, é o diretor do EPT, né, que já vou comentar melhor, eles montaram também o curso de mecatrônica na faculdade. Né? Então, está sendo um sucesso. A partir daí, a engenharia mecatrônica, e da engenharia mecatrônica foi para a engenharia da produção, e assim foi crescendo o nosso know-how. Né? Os nossos conhecimentos estão assim, se ampliando muito na área técnica. Então, nós trouxemos o Marcos Valério para fortalecer ainda mais a proposta da gente no curso técnico. Então, a partir de agora, existe uma diferença aqui, né, do que eu fazia antes. O Marcos Valério é o coordenador do ensino médio integrado, o Mauro está lá na base do módulo inicial, que é o módulo básico, dando suporte para a gente no módulo 3, que é onde estão seus filhos, e nos próximos módulos, e eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente. Agora eu vou ter mais tempo para ficar junto com vocês. Né? Então, eu serei o mediador de vocês com a escola. Nós percebemos que era importante fortalecer esse relacionamento. Muitas vezes eu recebia sugestões, reclamações, solicitações, e ficava difícil de atender ao tempo, né? Porque acumulava diversas funções. Agora eles estão aos pouquinhos passando tudo para os dois coordenadores. Estou ficando mais tempo a partir de agora para atender vocês e acompanhar alunos. Então vai ser só acompanhando o desempenho dos alunos e dando feedback para vocês, acompanhando o que vocês precisam, as dúvidas que vocês têm e verificando junto com os alunos e professores. É um atendimento aos pais. Como já tem a orientação educacional que faz isso, mas é como se eu fosse exclusiva, né, do ensino médio integrado. Tudo bem? Então, por esse motivo, eu estou até aqui começando a reunião, né, porque nós estamos nessa fase de transição e vou mostrar para vocês essa mudança. Então, a partir de agora, o ensino médio integrado não é mais do colégio linear, é do ensino profissional e tecnológico do ENEAC, que são os slides que continuam sendo a nossa base das aulas, todo o material dos novos módulos e das novas disciplinas que estão sendo incluídas no curso, continuam tendo o mesmo esquema. Então, são os slides, são as aulas, atividades que nós vamos chamar a atenção de novo. Enquanto a gente não fizer direitinho, não tem jeito, o aluno tem que fazer a atividade na sala, no seu caderno. Por quê? Porque se ele tiver dúvida, ele vai perguntar na hora. É um exercício, normalmente um exercício de fixação. É um exercício, como está falando, para ele exercitar o que acabou de ser falado. Né? Então, ele tem que fazer na sala de aula. Ele leva para casa, e em casa ele vai passar isso a limpo no computador. Ele vai digitar e formatar da forma adequada para poder postar isso no portal. Depois para os pais aí a gente vai conversar, explicar melhor isso. Alguns pais às vezes reclamam, mas que bobagem, o que é isso? Ele já fez o exercício no caderno, já mostrou que aprendeu, mas esse é o objetivo, mas tem outro, né? Que é o contato, a facilidade de transformar isso, de formatar isso dentro de normas, né? Que a gente acredita que estejam dentro dessas competências e habilidades que eles precisam ter. Eles têm que ter essa disciplina. Normalmente a gente não tem essa disciplina de chegar em casa e estudar aquilo que foi dado. Essa é a forma que nós criamos no ensino médio integrado. Então, os professores estão sendo orientados, eles já começaram a fazer isso no semestre passado, e alguns pais não entenderam muito bem. Ele postou, a atividade está perfeita, ele tiraria 10, mas a professora não deu 10 porque ele não fez na classe.
Mas ele fez direitinho, eu vi ele fazendo. Né? Então a mãe não concorda que ele não tenha tirado um 10, vamos supor. Né? Mas percebam que o objetivo não é só aquilo pronto. O professor está vendo como ele desenvolve aquilo. E justamente ele atrela um pouquinho a nota para forçar o aluno a fazer na classe. Senão, o que ele faz? Ele anota mais ou menos alguma coisa, fica conversando, que é uma delícia conversar durante a aula, né? E deixa para fazer a aula atividade em casa. Não é o objetivo. O objetivo é de fazer lá, porque lá ele vai sanar as dúvidas. Quando ele chega em casa e ainda faz o exercício, tudo bem, porque ele vai aprender mesmo, ele aprendeu mesmo. Mas o problema é quando um faz o exercício, aquele que sabe, que nem precisava fazer, faz o exercício e manda para todo mundo. E aqueles que não sabem, copiam. E aí eles vão tirar nota? Não tem sentido. Aí sim perde o sentido. Então o professor tem que acompanhá-los fazendo atividade na sala. Pode até terminar em casa, tem algumas coisas que eles querem acrescentar da internet, e quando está na sala não dá. Tudo bem, a gente deixa, mas o professor está vendo que ele está desenvolvendo. Digamos assim, que é só complementação, ele vai fazer em casa. Deu para entender por que a gente insiste tanto nisso? E eu estou falando porque tem pais aqui que reclamaram disso. Mas a proposta é essa, tá? E o portfólio que é aquele trabalho de pesquisa. Nós temos alterações no sistema de notas e eu vou explicar um pouquinho em relação a isso. Mas o portfólio número 1 continua com a mesma proposta do semestre passado. É um trabalho de pesquisa, pais. Não necessariamente atrelado ao que os professores estão dando em sala de aula naquele momento. Como o professor Marcos Valério falou até para os pais do outro módulo, ele tem que ir atrás, a gente joga ele no fogo, depois eu não sei se ele vai repetir mais ou menos aqui, né? A gente tem que colocar ele numa situação mesmo de desafio. Se a gente der tudo explicadinho, né, qual vai ser o desafio? Só vai ser mais um exercício, só que um exercício grande. Por isso que chamava trabalho antigamente, né? Porque era um exercício grande, então dava trabalho. Não é esse o objetivo. O objetivo é que ele vá atrás. Né? A ideia seria até que ele tentasse entender o que o portfólio está pedindo. Mas, o professor nem explicou o que era o portfólio. Mas a ideia justamente é ir em busca da resposta. Pode até ser que o professor dê essa explicação, mas ele tem que ir lá e solicitar e saber como perguntar. Não é falar assim, não entendi nada do portfólio. Nem leu às vezes. Não, olha, professor, eu estava tentando resolver lá o problema proposto no portfólio e pensei nisso, mas eu estou inseguro. O que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Não é bem diferente? Você percebeu que o aluno se envolveu, que ele está tentando. É diferente do aluno chegar e falar, não entendi nada que está pedindo lá. Impossível um aluno não entender nada. É que ele não leu, nem leu, ou leu mais ou menos assim, vou perguntar para o professor, porque quando ele explicar, ele já dá pelo menos metade da resposta junto. Então, o portfólio é um trabalho de pesquisa. Tá? Então, não reforcem essa reclamação do aluno quando ele fala que não entendeu nada. Fala assim, então, busca, vai lá, conversa com seus colegas, vê o que eles entenderam, pergunta para o professor, pergunta para o tutor. Né? Não dê a resposta. E não reforce essa coisa de falar, não, eu vou lá e vou exigir que eles expliquem. A escola é para explicar. Não, a escola é para ajudar o aluno a aprender. Né? O provão. A gente vai falar um pouquinho do sistema de avaliação e nós vamos falar sobre o provão, que vai ser uma nota no segundo bimestre, que vai substituir, mais ou menos, né, não é bem uma substituição. Nós tínhamos o simulado, não tínhamos? O pessoal reclamava bastante porque não entendia a proposta de fazer o simulado. Teve perguntas que tinha lá informações solicitadas que eles nem tinham estudado ainda. Mas, na verdade, aquele simulado eram questões tiradas do Enem para preparar os alunos para o Enem. Hoje a gente podia modificar. Tá? Como nós vimos que os resultados não estavam sendo bons, nós eliminamos o simulado. Não tem mais a história do simulado. Tá? Então agora nós teremos no lugar um provão, porque também não haverá mais semana de provas. Esse provão contempla todas as
disciplinas. Serão provavelmente 2 dias, no caso 2 manhãs ou 2 tardes, 2 dias em que o aluno estará fazendo provas sobre todas as disciplinas. Num primeiro momento, cada disciplina ou unidade curricular vai ter um número de questões. Então vai estar bem claro que ele está fazendo lá essas 10 questões que são de matemática, essas 10 que são de lógica, de programação, depende do curso. Né? Mas mais para frente, a gente provavelmente vai integrar, né, as questões de uma tal forma que a questão é um problema de trabalho. Nesse problema que pode surgir no ambiente de trabalho, o profissional ele vai usar de todas as suas competências para resolver. Ele não vai ficar dizendo agora, bom, meu chefe pediu isso, ou meu cliente solicitou isso, e para isso deixa eu ver o que é de matemática para eu fazer, deixa eu ver o que é de lógica para eu fazer. Não, simplesmente ele vai começar a resolver, né, e fazer lá o que ele tem que fazer no trabalho, não é assim? Então ele trabalha de uma forma integrada, utilizando os conhecimentos que ele foi aprendendo aí ao longo da vida. Então, mais para frente, como é um processo de desenvolvimento, esse provão ele vai ter essas questões integradas. Mas, por enquanto, nós teremos essas questões bem divididas. Vamos supor, de 1 a 10 matemática, da 11 a 20 língua portuguesa, de cada matéria que ele tem no módulo. Eu passei na sala de aula explicando esses. Eu estou até praticamente usando os mesmos slides que eu passei para os alunos e que está até no portal. Eu não sei se algum pai já viu. Está lá, que depois que nós falamos com os alunos, nós colocamos no portal para ele rever, mostrar para vocês. Né? Então, foi explicado, a maioria gostou, porque eles não gostavam de simulado. Quando nós falamos que não tinha semana de prova, eles também gostaram, mas depois eles viram que não era bem assim. Vocês vão perceber que a exigência vai ser muito maior e que a responsabilidade vai estar muito mais focada neles. Eles vão ter só 2 notas por trimestre. Eu acho que uma que eu ajudo um pouquinho. Isso é muito importante do trabalho. Está também um pouquinho a garganta da Silvia, né? Ela está um pouco rouca hoje. Mas é assim, o trabalho que está sendo desenvolvido, ele é muito interessante nessa linha por conta da mudança, né, da postura do aluno, não só na explicação, mas nas atitudes, naquilo que é desenvolvido em sala de aula, naquilo que é desenvolvido no dia a dia. Todo esse trabalho está sendo muito direcionado para isso. E não só esse processo de avaliação, que ela deixa de ser uma avaliação instante, e ela passa a ser uma avaliação contínua, onde o aluno desenvolve uma atividade e dentro daquela atividade ele já desenvolve tarefa, você já consegue avaliar competências, você já consegue verificar se ele consegue desenvolver. E junto com isso, nós temos aqui eu consigo falar melhor. Junto com isso, nós temos uma chance de fazer um trabalho em conjunto com os professores da área técnica também, onde você pega todas essas matérias, que são matérias que em alguns momentos não tinham uma aplicação prática, e você começa a dar aplicação prática. Como é que você dá aplicação prática nisso? Desenvolvendo projeto, desenvolvendo estágio, aplicando em determinadas atividades que nós já temos dentro da escola, e aí você começa a direcionar esse processo de uma maneira muito direta, onde o aluno consegue desenvolver todas essas habilidades, colocando esse trabalho em prática. E a hora que ele vai fazer uma avaliação, a avaliação que ele vai desenvolver já é diferenciada, porque ele já sabe como aquilo funciona, ele já entendeu como aquilo se processa, e aí ele só vai descrever. Por isso que cada vez mais nós deixaremos de fazer aquelas avaliações de unidade curricular X, como português, matemática, e começamos a trabalhar mais com questões. Nós temos um problema a resolver de determinada natureza, onde o aluno tem que utilizar o português de forma indireta para interpretar aquilo que está sendo solicitado pelo problema, e vai requerer matemática dos cálculos que ele precisa fazer para solucionar aquele tipo de problema, onde ele vai utilizar as ferramentas de informática ou as ferramentas que ele aprende de acordo com o curso que ele desenvolve para conseguir solucionar aquele tipo de problema. E aí você começa a integrar todos esses conhecimentos, que é base para a formação do profissional. Porque não adianta nada você conhecer muito matemática, como tem vários alunos que são excelentes em equações, desenvolvem com muita facilidade e falam assim, vou usar isso onde? Não sabe onde vai utilizar, não sabe para que serve. E a partir do momento que você começa a aplicar, começa a desenvolver, isso muda e muda bastante. E essa é uma das coisas, né, que a Silvia estava falando dessa integração do EPT,
que nós estamos vindo da faculdade implementando de forma efetiva no TED, que são os projetos, que são os desenvolvimentos efetivamente práticos. Né? Tanto eu quanto o professor Marcos Valério, nós estamos aqui fazendo exatamente esse trabalho. E desenvolvendo também a possibilidade de colocar a mão na massa, que é fazer estágio aqui dentro, que é desenvolver aqui dentro. O estágio, quando a gente fala, pode ser entendido e interpretado de várias formas. Nada mais é do que aula prática, onde ele tem lá uma situação, ele tem um computador quebrado, tem que fazer funcionar. Ele tem um monte de pecinha, tem que fazer virar um robô. Né? Ainda é coisas práticas nesse sentido. E isso, para a gente, é considerado para ele um estágio, onde ele está desenvolvendo essas habilidades. E a partir do momento que ele consegue desenvolver essas habilidades, ele tem uma chance de trabalhar no mercado de forma bem diferente. Eu também vou pedir daqui a pouco o professor Douglas, está ali em frente do professor Douglas. O professor Douglas vai falar um pouquinho com a gente também dos projetos que nós estamos implantando na faculdade e que nós estamos também trazendo para o colégio. E esses projetos, onde o aluno vai desenvolver não só com a característica acadêmica, ele vai desenvolver com a característica acadêmica, vai desenvolver com responsabilidade social, vai desenvolver com respeito ao meio ambiente e, efetivamente, como uma empresa direcionada para o mercado, que é uma coisa que é real, não é aquela coisa só acadêmica, não é aquela coisa onde o aluno vai só desenvolver aquilo para ganhar uma nota. A partir do momento que ele desenvolve um trabalho nesses moldes que o professor vai apresentar daqui a pouco, o aluno vai verificar que ele é útil para aquilo que ele já desenvolveu, ele já vai se sentir parte de um determinado processo e não simplesmente desenvolver um trabalho para ser avaliado no final do processo. E isso é um grande diferencial que nós estamos incorporando no ensino profissionalizante. É um grande diferencial. O que é a equipe de robótica? O professor Marcos Valério ele é o responsável pela equipe de robótica, mas é uma equipe que é desenvolvida entre os alunos, através do processo que é desenvolvido aí durante a sala de aula, os professores vão avaliando os alunos, convidam ou convocam, depende da necessidade desses alunos, para fazer parte de uma equipe de competição. E essa equipe de competição, ela representa o ENIAC tanto em competições regionais, como em competições nacionais, como em competições internacionais. Eu tomei um puxão de orelha agora, que o meu slide está antigo ali, que eu peguei a fotografia antiga, que nós estávamos como Tetra, nós somos Hexa, campeões do Brasil. Então já tomei um puxão de orelha. Faz 2 anos que eu fiquei fora, já ganharam mais, já nem fiquei sabendo aqui para atualizar o meu trabalho. Mas é dentro dessa linha. Nós estamos buscando desenvolver os alunos não só em relação à área acadêmica, mas também dentro do processo de competitividade e, principalmente, com habilidades para o desenvolvimento disso no mercado de trabalho, que é o nosso principal foco. A competição ela é boa pelo sentido de motivação. Todo aluno que está numa equipe de competição não tem outro resultado que não seja vencer. Todo mundo buscando. E aí é uma coisa legal que ele se supera. Se você fala assim, vamos fazer esse exercício, vamos se dedicar a fazer esse exercício, falta energia para fazer aquele exercício. Agora, é uma competição, a gente vai ganhar para competir com o cara de lá, aí a energia aparece. É uma coisa bem diferenciada. E dá para fazer um trabalho dentro dessa linha. Vou chamar aqui o professor Douglas, para ele poder complementar. Pessoal, bom dia. Meu nome é Douglas, sou professor aqui do ENIAC, basicamente nas áreas de mecatrônica. Completando mais ou menos o que o Mauro estava passando, a gente, além desse perfil nas equipes de mecatrônica de competição, a gente tem mudado um pouco a diretriz da equipe. O ano passado, quem participou da equipe de mecatrônica teve a oportunidade de desenvolver um semáforo que auxilia a deficiente visual na travessia de ruas. Esse projeto foi premiado na USP numa apresentação tecnológica que teve várias escolas de São Paulo. Então a gente começa também a colocar para o aluno de competição mecatrônica a importância de você desenvolver projetos que tenham outro cunho que não seja só de competição e de lazer. Então hoje a equipe também trabalha dentro desse conceito. A gente desenvolve um processo de seleção desses alunos muito parecido com alguns processos de seleções que vocês encontram no mercado de trabalho. Se alguém já tem um processo de recrutamento de uma Petrobras, de uma Embraer, ela passa por várias etapas. E aqui também. Então, o aluno já começa a perceber que para ele alcançar alguns patamares dentro da vida acadêmica e da vida profissional, ele tem que passar por etapas de avaliação, ele tem que superar outras pessoas no processo.
Hoje, para você entrar dentro da equipe de mecatrônica, você tem que passar por 5 avaliações. Então, se um filho de vocês amanhã estiver dentro da equipe de mecatrônica, você pode ter certeza que ele foi avaliado em 5 instâncias diferentes. Desde a parte postural, que é fundamental, até a parte de orientação e indicação dos professores. Ele passa por uma triagem. Por quê? É assim que funciona dentro do mercado de trabalho. É assim que as empresas fazem, elas selecionam os diferenciados. E dentro da equipe de mecatrônica a gente tenta trabalhar isso daí. O aluno diferenciado, o aluno que tem a intenção de superar, né, o padrão já que é alto dentro do nosso curso, o aluno que efetivamente tem um dom para a área que nós estamos desenvolvendo. Esse projeto eu vou explicar depois, essa metodologia, a gente está implantando outros projetos que abrangem outras áreas de atuação que não é só a mecatrônica, tá bom? Outra coisa, se vocês tiverem oportunidade, não sei se tem como colocar aqui, acessar o vídeo. A equipe de mecatrônica tem uma equipe de televisão, alguns estão aqui, o Bruno, o Gabriel. Ele é tricampeão mundial em vídeo institucional. Nós temos um trabalho com vídeos institucionais, temos 3 vezes nos Estados Unidos. No vídeo que ele vai colocar aqui, nós devemos estar participando desse ano de novo. E com a qualidade que a gente viu ontem, com certeza deve também estar buscando aí, quem sabe aí, um 4º título seguido nos Estados Unidos em vídeo institucional dentro da área de competição. Na verdade, já está no portal dos alunos a explicação detalhada das notas. O que mudou? Agora nós temos no primeiro bimestre 2 notas. Né? Uma que é a nota do professor. Essa nota do professor, ele já está apresentando, já devem ter todos apresentados para os alunos. Cada professor vai escolher o seu jeito de avaliar, de acordo com o tipo de trabalho que ele faz com os alunos. Por exemplo, um que usa muito laboratório, vai avaliar de uma forma diferente de uma outra matéria que é mais de fundamentação teórica. Então, um pode optar por prova escrita individual e outro pode optar em dar a nota por seminários, dinâmica de grupo ou alguma coisa que eles façam continuamente no laboratório. Então, cada professor tem a liberdade de estabelecer o critério que ele vai utilizar para dar essa nota do professor no primeiro bimestre. Depois ele passa para a gente, o professor, depois de combinar com a classe, passa para a gente como vai ser para a coordenação ficar sabendo. A outra nota é a nota do portfólio 1, que foi aquilo que eu estava explicando. Vai continuar acontecendo, logo já teremos o calendário desses portfólios, que vai ficar lá no portal, até para os pais também verem e poder cobrar dos filhos que eles estão fazendo. Apesar que eles já estão no 2º ano e a gente tem que começar a largar um pouquinho isso, mas tem que ficar sempre de olho. Somando a nota do portfólio com a nota do professor, soma dividir por 2 da média do primeiro bimestre. Acabou. Não tem nota de simulado, nota de projeto de gincana, nada disso. A nota da gincana vai entrar numa outra proposta. É assim a nossa nota do primeiro bimestre. O portfólio, ele é digitado e postado num ambiente virtual. Você é aluna nova? Então eu tenho que explicar melhor para você. Todo mundo que for novo aqui, eu posso explicar depois, eu vou colocar no professor para explicar direitinho, porque só ficar falando assim vai ser confuso. A não ser matemática, física, às vezes nas aulas de desenho técnico, fica difícil. Dá para fazer, mas ainda é difícil, é preciso ter um software especial, então a gente aceita que o aluno faça em papel, entregue para o professor, e ele só vai postar um comentário, em vez de colocar nota, professor, entregue em sala. Né? Porque quando ele faz isso, quando ele aposta o material ou posta o comentário, aparece uma janelinha no portal, que é onde o professor vai pôr a nota. E é importante colocar a nota lá, porque a média vai ser calculada pelo computador. Tá bom? Depois a gente explica como fazer isso, tá? Os pais aí também. Então, no primeiro trimestre já temos a média. É um portfólio. Cada matéria vai ter uma nota, né? Que se compõe da nota do professor e do portfólio dessa disciplina. Ok? O segundo bimestre é a nota do portfólio 2, que não é um trabalho. Não é mais um segundo portfólio. Vai ser a soma de todas as aulas e atividades que ele fez durante o semestre. Então, ele vai continuar tendo aulas e atividades como ele teve no semestre passado, que vão ser postadas de 2 em 2, vai ter um calendário, tudo direitinho.
O professor vai corrigindo e vai ficando lá no portal. Quando chegar lá no final do segundo bimestre, nós vamos somar essas notas, nós não, o sistema, e tirar a média dessas aulas de atividade. Essa média é a nota do portfólio 2. Tudo bem? Então, nós diminuímos, né, os trabalhos de fora, porque, como o professor Mauro falou, nós vamos exigir mais deles aqui. Eles vão ter um espaço dentro de sala de aula para fazer o que seriam essas pesquisas aqui mesmo. Tá? E a segunda nota é a nota do provão, né, que o próprio sistema também vai fazer. Tá? Então, primeiro bimestre são 2 notas, portfólio 1 mais nota do professor. Segundo bimestre é nota do portfólio 2 mais nota do provão. Temos 2 notas, somamos o primeiro bimestre com o segundo, dividimos por 2, é a nota do semestre, é a nota daquela matéria. E existe, foi bom colocar assim, essa aqui está mais fácil, né, que foi o que eu acabei de explicar, porque a próxima é um pouquinho mais difícil. Vocês estão vendo lá que tudo isso vale para todas as disciplinas, exceto o projeto integrador e a disciplina de Sociologia e Filosofia. Vamos lá? Pode passar. Tá, projeto integrador, então, agora nós temos uma disciplina chamada projeto integrador, que não é mais aquela que tinha no semestre passado. Lembra? Tinha um projeto técnico e tinha um projeto integrador, que era a gincana, a nota que eles tiravam nos projetos sociais. Não vai ser mais isso. Esse é o verdadeiro projeto integrador, que foi a concepção, que é lá da faculdade. Esse é o projeto técnico. Né? Então vai existir uma disciplina, tem um professor que vai acompanhar as aulas e o aluno vai estar desenvolvendo um projeto técnico daquele módulo, em sala de aula, no laboratório, na biblioteca e por aí vai. Que é as denominações que eu falei. E aí a nota vai acontecer como? Em 2 etapas. Uma nota que tem a ver com a parte da apresentação e uma nota que tem a ver com o TCM, que é o trabalho de conclusão de módulo. O trabalho escrito, aquele trabalho que tem capinha, que tem título, sumário, introdução, tudo dentro das normas da ABNT, que são as normas que fazem a gente escrever de uma forma técnica. Né? Ele pode apresentar o trabalho em qualquer lugar do Brasil, porque as normas são as mesmas. É uma forma científica de escrever, de expressar aquilo que ele está conseguindo fazer nas pesquisas, nas partes práticas. Isso é uma coisa profissional, é um trabalho profissional. Então ele vai ter a parte prática de apresentação e vai ter o TCM. A parte prática vai ser orientada pelo professor que vai ter a disciplina. O TCM vai ser orientado, acompanhado pelos professores de língua portuguesa, de comunicação. Né? Então, quem dá o conteúdo do que eles vão escrever é o professor técnico. Mas quem ajuda eles a escreverem corretamente, com argumentação, numa ordem correta, é a professora de língua portuguesa. Tá? No caso da apresentação, haverá 2 apresentações. A primeira não vai ter nota, é só uma situação que vai orientá-los de como eles devem fazer para prosseguir. Então, ou eles vão, o trabalho está bom, o apto, pode continuar, a proposta está boa, ou, tudo bem, pode ficar com essa proposta, mas vocês têm que corrigir isso. E eles têm que corrigir. Na segunda apresentação, se eles não trouxerem o trabalho corrigido no que foi solicitado, eles já ficam de DP direto. Então, tem que prestar atenção e corrigir. Ou refazer. Significa que aquele projeto não é viável, foi considerado inviável. Isso só vai acontecer se esse grupo não participar direito das aulas. Porque se eles estiverem durante as aulas fazendo o projeto, o professor está vindo. Se for alguma coisa inviável, o professor já vai falar, não vai por essa linha, muda. A não ser que eles sejam muito teimosos, aí a gente deixa. Mas vai ser teimoso e consciente de que pode levar um problema para frente. Então esse refazer, se tiver refazer, olho, espero que não tenha nenhum caso assim. Tá? Na segunda apresentação é que tem a nota, que é a nota definitiva, de 0 a 4, fica de DP direto. Então perceberam que o projeto integrador agora leva o aluno para dependência. Ele pode continuar, mas ele fica de DP e vai ter que fazer o projeto sozinho, na dependência. A não ser que o grupo todo fique, o grupo todo vai ter que fazer
o projeto, ok? Toda a DP é paga, porque existe todo um trabalho que é feito durante 2 semanas de correção e de orientação para quem solicitar, né? Então, quer dizer, é um trabalho que a escola tem que fornecer, tá? E é pago, né? Na verdade, a gente espera que isso seja uma motivação a mais para o aluno não ficar de DP, certo? Se tirar de 4,5 a 5,5, ficou de recuperação. Ele vai ter que corrigir, porque são muitos erros, muitos problemas, e reapresentar para o professor. 6 a 7,5, ele está apto, e se ele arrumar algumas coisas que não estão muito legais, ele até pode concorrer, né, a ser classificado para apresentar o seu trabalho na FETEC. A FETEC, que é a nossa feira de tecnologia, também terá uma nova cara, porque agora nós contaremos também com o pessoal da faculdade. Então, antes ela era muito assim, escolar, vamos dizer assim, era mais do nosso jeito, né, de professora, aquele trabalho escolar. Tudo bem, não estou tirando o mérito disso, principalmente eu, que sou dessa turma. Mas para que a gente atinja melhor a proposta do mercado de trabalho, acreditamos que esse semestre, com a ajuda dos professores e dos profissionais que vêm trabalhar com a gente, a FETEC vai ter uma cara e uma proposta totalmente diferente. E com certeza os alunos vão querer participar, né? Sim, cara? Tá. Quererem participar e apresentar seus trabalhos. Então, ele já vai ter a nota, mas ele vai apresentar porque ele vai sentir orgulho de fazer isso, né? E maior, igual ou maior que 8, eles já estão classificados para a FETEC. Então vai ser como um prêmio, vai ser uma satisfação, tanto para eles quanto para os pais, para os convidados que eles podem trazer para assistir. Tá? Bom, essa vai ser a nota da parte técnica. Tem a nota do TCM que eu comentei, que é a professora de língua portuguesa que vai dar a partir do que eles forem apresentando. Existem etapas que eles devem preparar o material e postar essas etapas no portal, como fazem no portfólio Polo Atividade. Está lá para todo mundo ver. Soma essas 2 notas da média do projeto integrador. Essa, então, é uma mudança, nós chamamos bastante a atenção dos alunos para valorizar mais o que eles estavam fazendo na parte técnica. E, por último, chamar a atenção do projeto social, que aí sim, esse projeto social é parecido com a proposta que havia antes do Gincaniac, das festas juninas, da Mostra de Artes e até mesmo da FETEC. E são projetos grandes que envolvem toda a escola e que têm vários objetivos. Entre eles, trabalhar a responsabilidade social, né? Então, tudo que eles faziam, os resultados eram revertidos para a comunidade. Isso vai continuar acontecendo, mas agora a professora Flávia, infelizmente não pôde vir hoje, mas ela, que era a nossa professora de geografia, agora foi contratada para ficar aqui como profissional que trabalha os projetos sociais dessa empresa, que é a escola. Toda empresa moderna que está aí no topo, né, das grandes empresas que estão se inovando, tem um profissional para trabalhar essas questões de sustentabilidade, de responsabilidade, de conscientização de qualidade de vida, de como cuidar do meio ambiente. As empresas têm isso. Então, a Flávia vai fazer esse papel aqui na escola e vai, junto com a gente da parte pedagógica, fazer com que os alunos trabalhem dessa forma, né, trabalhando esses projetos. Então, vai ter um tipo de Gincaniac mais apropriado. Por exemplo, não sei se alguns já estão sabendo, vai ter uma proposta aí de jogo de empresas, onde vai existir aquela competição saudável que tinha na Gincaniac, vai ter pontuação, mas o que eles vão fazer tem mais a ver com a proposta de um mercado de trabalho. E não como era antes, que realmente era gostoso, mas já era uma coisa mais escolar, fora, né, da preocupação profissional. Então, eles também vão ter, no mesmo esquema, uma nota. Então, existe uma nota só do projeto social, que tem também a apresentação e tem também a parte escrita. Somando as 2 notas do primeiro trimestre e do segundo trimestre, eles têm aquela nota efetivamente. Então, eles aprendem, eles se preocupam mais, vão se sentir mais responsabilizados, assim, mais envolvidos, e, como sempre, os resultados vão se reverter aí para a comunidade. Para todo mundo, né? Para nós também, para a escola também. Tá bom?
acredito que, em termos de sistema de avaliação, foi completo. Então, vamos passar a página. Isso. Agora eu vou passar para o Douglas, né? O Douglas vai fazer a apresentação, principalmente das atividades técnicas, e um trabalho aí de fechamento que depois nós vamos desenvolver para todos os pais aí tenham acesso às informações dos filhos aí como parte do nosso meio de comunicação, cada vez mais aprimorar esse processo de comunicação junto com os pais e deixando esse processo cada vez mais simples, cada vez mais fácil, para que todo mundo trabalhe aí sem nenhum tipo de problema. Ok? Então, por favor, professor Douglas. Como eu já me apresentei na atividade, eu vou começar direto daquilo que a gente está trabalhando. A professora Silvia colocou toda uma metodologia diferenciada que a gente está aplicando na avaliação do aluno, né? De vocês. Mas a gente sabe que se efetivamente ele não desenvolver algumas atividades paralelas a todo esse processo de formação e avaliação, ele vai ter um problema muito grande no mercado de trabalho. Então, como todo grande projeto começa com um grande desafio ou com um grande problema, eu já começo no meu slide tirando uma informação do jornal Estado de São Paulo, de 21/11 de 2010, desculpa de um ano. De cada 10 alunos que você tem hoje na área técnica, somente 2, em média, atuam na área de escolha. Obviamente, isso daí é uma média de escolas de uma forma geral, tem algumas escolas que têm uma performance um pouco melhor, outras um pouco pior, mas isso é uma situação agravante, é uma situação problemática. Como o professor Rui falou na palestra passada, você tem uma quantidade de oportunidades muito grande. Quem teve a oportunidade de dormir um pouco mais tarde, que é o nosso caso que damos aula, né? Meia-noite, 1 hora é festa para nós, né? O Jornal da Globo, essa semana passada, passou um roteiro lá de profissões, né? De níveis de conhecimento, de tendências, de oportunidades, e é uma coisa interessante, você consegue ver bem isso daí. Então, o que o ENIAC começa a trabalhar de uma forma um pouco mais estruturada, coisa que ele já fazia? Como que eu vou pegar esse meu aluno e resolver e reverter esse índice extremamente baixo, né? Pode passar, por favor? Então, primeiro problema, como que eu vou trabalhar sem experiência? Né? Aquela história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Não arrumo emprego porque eu não tenho experiência, porque eu não tenho experiência porque eu não arrumo emprego, né? Todos nós se moldamos nisso daí. Não fujo daqueles que foram palestrantes na apresentação passada, Mauro, professor Marcos Valério. Eu comecei com 14 anos também, né? Porque na nossa época você tinha oportunidade para 14 anos, a legislação ajudava, a cabeça nossa, sem ser nostálgico, era diferente de um jovem de 14 anos, e foi isso que foi fazendo a diferença na nossa formação. Hoje você tem uma dificuldade muito grande de conseguir ter esse mesmo rendimento com 14, 15 anos. Então, o que o ENIAC está propondo dentro dos projetos dos cursos técnicos de formação profissional, que é mais importante? Gerar essa oportunidade, porém, um conceito e com uma estrutura muito parecida e às vezes até mais rígida do que uma própria empresa, né? Então a gente tem esse projeto, em geral, eu vou falar de um deles, né? São ações desenvolvidas dentro do ENIAC que buscam solucionar problemas que afetam a sociedade, gerando dessa forma oportunidades para o jovem participar desse processo e crescer profissionalmente e socialmente. Você só consegue ser um profissional de forma plena quando você busca soluções dentro dos problemas da sociedade. Quando a gente dá aula para os meninos aqui, a gente fala tecnologia. Se ela não for aplicada para melhorar as nossas condições de vida, seja a área que for, seja na área de mecatrônica, de informática, na área de medicina, na área de humanas, ele perdeu o propósito. A gente tem uma carência muito grande hoje em dia, em todas as áreas, de melhorar a área de conforto de vida, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então é isso que os projetos do ENIAC trabalham. A parte de sustentabilidade, a parte de solução de problemas sociais, a parte de crescimento humano e, obviamente, agregando conhecimentos tecnológicos. Tá? Então, os padrões que a gente usa aqui dentro são basicamente aqueles que vocês encontram em mercado de trabalho. Por quê? Eu tenho a oportunidade de trabalhar em outras instituições com a maioria das pessoas aqui. Eu tenho 32 anos de mercado de trabalho, né? Então vocês imaginam mais ou menos a minha idade. Uma coisa que eu sempre questionei dentro das instituições de escola é que você vivia no mundo acadêmico e a vida aí fora é extremamente diferente. Quem estudou e trabalha sabe do que eu estou falando. O ENIAC, hoje,
com o nível de professores de conhecimento prático que tem, ele está reproduzindo dentro do ENIAC a mesma condição que a gente encontra no mercado de trabalho. E quem está no mercado de trabalho sabe que o mercado de trabalho ele é elitista, ele é preconceituoso, ele é cruel, né? Ele às vezes é injusto, mas é o mercado de trabalho. É aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então não adianta a gente querer mudar aquilo que está culturalmente dentro da população a sério. A gente tem que se moldar e entender como funciona. Eu tenho um filho de 16 anos, é uma coisa interessante, porque eu entendo bem essa geração como você. E eu nunca influenciei ele para ir na área industrial. E eu deixei porque era uma escolha dele. E tem aquele cabelo de emo, né, que acho que a maioria dos que vocês têm, né, usa mais produto que a minha esposa, né, uma coisa bacana de ter, né? Na minha época não tinha opção, né, era máquina mesmo, não tem jeito, no máximo um Enemaru, né, o pessoal mais velho sabe o que é Enemaru, né, não tinha essas coisas. E ele foi escolhendo a vida dele. Quando ele começou a tomar a decisão de querer ir para a área industrial, né, eu falei, bom, você está só querendo. Quando ele prestou o concurso para entrar na área de logística, que é o que ele está estudando hoje, eu falei, ótimo, corta esse cabelo. Ô pai, então vem aqui ver se você vai ver alguém na área industrial de logística com um cabelo desse. Ah, meu, é preconceito? É. O mercado não diferencia? Sim. Ele não vai falar para você, mas ele vai diferenciar. Né? Então, a gente tem que começar a colocar no jovem que algumas opções que você vai fazer na sua vida profissional, todo o aparato que você carrega junto com você, a sua postura, o seu conhecimento técnico, a maneira de você se vestir, a maneira de você tratar, acaba impactando no resultado. Infelizmente, ou felizmente, é assim que a vida funciona. Né? Então, a gente tem essa preocupação dentro desses projetos aqui dentro. Uma das situações que incomoda a humanidade de uma maneira geral são os lixos eletrônicos. Né? Então, a gente sabe que hoje o mundo cresce de uma forma muito rápida, a tecnologia avança de forma muito rápida, e o Brasil tem uma particularidade assim de assimilar algumas coisas globais e se tornar um consumidor muito maciço, né? Muito intenso daquilo que se faz. E tudo aquilo que eu gero consumo, eu acabo gerando resíduo. O lixo eletrônico foi uma das situações que nos gerou essa preocupação. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou, de uma certa maneira, usar o meu conhecimento tecnológico, já que eu sou uma instituição ou uma base de conhecimento tecnológico, nessa solução de problema? Ok? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente está falando, em 2010 foram produzidos 13,5 milhões de computadores. Né? Hoje, né, o Brasil tem 37% da população com computadores. Com certeza, se eu perguntar quem tem computador em casa aqui, de repente vai até passar esse índice. Né? Para a gente ter uma ideia de referência, em 2007 era 16%. Né? Então você vê que a gente está gerando conforto, mas na outra vertente a gente está gerando também um problema. Né? Que nem os carros, né? Eu tenho conforto, mas tem a poluição, tem tudo que a parte urbana que agrega. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado de computadores do mundo. Né? Produzimos hoje 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico ao redor do mundo e só no Brasil 8 milhões. Isso é um problema? É. A tecnologia foi feita para buscar a solução? Foi. Na escola a gente vai desenvolver isso? Sim. Né? Vamos lá? Aqui algumas informações de âmbitos gerais. Televisões aí a gente chega a 26 milhões a nível mundial. Menos de 1 milhão são reciclados, computadores em torno de 205 milhões, né? Nos Estados Unidos, menos de 110 milhões são reciclados, celulares em situação mais crítica ainda, 140 milhões, bem menos aí do que 6 milhões reciclados. Então é em cima disso que nasceu o projeto do CRC, Centro de Reciclagem de Computador. O que é esse projeto? Ele é uma célula dentro do ENIAC que parece uma empresa. Ele tem a estruturação de uma empresa que busca dar uma solução para esse problema que a sociedade está vivendo. Com certeza você deve estar agora com algum equipamento de produção na sua casa que você não sabe o que fazer. Então, o que nós desenvolvemos? Um projeto com a ajuda dos alunos, com um conceito de indústria para solucionar esse problema que a humanidade e a sociedade tem de uma forma geral. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar o aluno na solução desse problema. Ele vai reproduzir um ambiente com situações semelhantes ao encontrado dentro das empresas que geram esse lixo. É isso que a gente vai estar trabalhando. O aluno que participar desse projeto, como ele tem um envolvimento muito grande com todas as atividades da cadeia produtiva,
o que vai acontecer? Ele passa a ser um estagiário de caráter diferenciado. Por quê? Além do estágio do conhecimento técnico, ele passa a ter um conhecimento social, socioambiental muito grande. E com isso, ele vai passar a ter, dentro do certificado de estágio dele, uma identificação diferenciada nesse sentido. Então ele passa a ser o que nós chamamos aqui de estagiários sustentáveis. Então, até nesse aspecto, ele sai para o mercado de trabalho com um diferencial dentro dos estágios convencionais. Ele não está preocupado só em produzir, ele está preocupado em produzir e dar, né, um destino, um encaminhamento para aquilo que efetivamente não for mais efetivo dentro da sociedade. A visão dele é muito mais globalizada, né? E aí nós temos mais ou menos um modelo de como seria certificado. O que vai diferenciar para ele? Temos a empregabilidade, voltando lá do primeiro slide, eu tenho 2 a cada 10 técnicos trabalhando. Ele passa a ser reconhecido em algumas entidades que a gente já está trabalhando como um estagiário diferenciado. Então, as associações comerciais que trabalham com isso daí, a SEG, as empresas de Guarulhos, começam a ver esse aluno de uma forma plena, de uma forma unitária. Legal? O que desencadeia as atividades dentro desse AIC? Nós vamos ter um museu tecnológico que abre a oportunidade para o pessoal que está fazendo área de evento, hospedagem, hotelaria. Ou seja, uma boa parte desse lixo, se alguém tiver depois curiosidade de ver a caixa que está aqui do lado, conta um pouco da história da tecnologia, né? Os mais antigos, quem não lembra lá do TKR, né? Do gravador Evadim, né? Coisas assim, todos nós passamos. Então a gente vai contar um pouco do crescimento, porque a gente está percebendo cada vez mais que o mundo é cíclico, né? As coisas vão lá na frente e acabam voltando, né? Então a gente começa a escrever esses sapatos coloridos aqui, ó, a moça aqui é vermelho. Eu tinha um vermelho que tinha um Travolta. Quem assistiu lá os embates sábado à noite tinha uns bico fino vermelho, né? Quem não teve um bico fino vermelho? Era o John Travolta lá, né? Não teve? Quem dançou discoteca tem. Então a gente percebe que é importante que o aluno entenda como funciona esse processo. Então o museu vai ser uma atividade desenvolvida dentro do CRC. O Centro de Recuperação Técnica ele vai dar conhecimento para os alunos de informática e mecatrônica, porque ele vai pegar esse material, destinar ele para alguma atividade, ele vai recuperar esse material, gerar um subproduto em cima disso daí, ele tem várias atividades dentro disso. A sensibilização social, ou seja, ele vai fazer com que todos os alunos envolvidos dentro desse projeto tenham a preocupação de como não gerar esse lixo, como eu, de uma certa maneira, reeducar a população para que possa trabalhar de forma mais sustentável, como eu posso reabilitar culturalmente essa sociedade. Legal? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como a gente vai cruzar. Tem um Word minimizado aqui para mim. Como que a gente vai conseguir fazer isso de forma plena? Aqui do lado esquerdo você tem algumas disciplinas que o seu aluno tem ao longo do primeiro módulo. Então vamos dar um exemplo bem rápido. O aluno tem informática aplicada. Como que ele vai aplicar isso dentro do projeto AIC? Ele vai ser responsável por criar todas as planilhas de entrada e saída. Né? Ele tem uma outra disciplina que é modelo de gestão. Como que ele aplica esse conhecimento que ele desenvolveu lá na sala de aula dentro do projeto? Ele vai desenvolver as ferramentas de controle de dados. O que isso quer dizer? Existe hoje uma quantidade de estágio muito grande dentro do mercado aberto em que um aluno acaba desenvolvendo atividades que tecnicamente não vai agregar quase nada a ele. Né? Às vezes você pega o aluno e fala, eu estou no meu estágio, pô, que legal, lá na Casa de Bahia. Que beleza, hein? Né? Tem tudo a ver com o curso mecatrônico. Então a gente tem essa preocupação, ele vai efetivamente estagiar aplicando aquilo que ele viu. Aquilo que o professor deu de manhã, ele está aplicando à tarde. Então isso é o verdadeiro estágio, isso é o verdadeiro procedimento de formação técnica. Não simplesmente em áreas completamente aleatórias, coisas que ele nem está desenvolvendo. Então, cada um dos módulos nossos vai estar trabalhando dentro desse conceito. Ele pega a disciplina, o conteúdo que ele desenvolveu lá na disciplina, ele está aplicando no CRC. Então, essa é a ferramenta que nós estamos desenvolvendo para usar aquela condição de cada 10 técnicos, só 2 no mercado de trabalho. Graças a Deus, essa não é a realidade linear. Nós temos, em média, de cada 10, de 8 a 9 trabalhos dentro da área. A pergunta é interessante. Como o aluno participa? Existe todo um planejamento pedagógico aqui, onde alguns horários vão ser disponibilizados para que o aluno participe desse projeto. Tem todo um calendário, a gente tem uma preocupação muito grande que tenha praticamente atendido todo o universo de alunos dentro desse projeto. Como eu falei no começo, não é só esse projeto, tem outros projetos com esse mesmo perfil, onde o aluno vai poder estar trabalhando. Então, ele pode trabalhar dentro das grades que tem algumas flexibilidades,
atividades para isso. Ele pode estar trabalhando em horários extra grade, é uma questão de estar vendo como ele quer se encaixar dentro do projeto. Isso aí vai estar bem explicadinho. E aí, ao término da atividade, ele tem descrito o que ele desenvolveu e qual é o perfil dele dentro desse desenvolvimento do projeto. Esse projeto, ele tem atividades, eu referenciei aí matérias do primeiro módulo, né? Então, com isso, a gente também quebra esse paradigma de o cara só fazer estágio no final, né? Ah, pois você vai fazer estágio no final, porque precisa ter um pouco de conhecimento. Não, tem atividades para ser desenvolvidas dentro do projeto como um todo, em várias instâncias. Obviamente, no primeiro momento, a intervenção dentro do projeto é uma coisa um pouco mais simples. A partir do momento que ele vai adquirindo conhecimento técnico, ele vai ter uma integração, uma interação muito maior. Mas ele abre essa possibilidade. Isso é uma coisa, pessoal, só para me fechar, que tem que o pessoal que tem que trabalhar, interessante. Existem escolas e empresas que estão buscando técnico no primeiro ano sem nenhum conhecimento técnico. Eu vivenciei isso. Mas peraí, o cara não tem conhecimento técnico nenhum, a empresa já quer contratar o cara? Quer. Porque se o cara é bom demais, quando ele chega lá no final, já abraçaram. Mas o que a empresa quer ter? A empresa quer, no primeiro momento, o perfil dele, se ele tem postura, se ele tem proatividade, se ele tem capacidade. Ela contrata, paga uma bolsa e aí vai vendo a evolução técnica dele. Se ele conseguir, de uma certa maneira, cruzar toda essa potencialidade social e humana que ele tem com conhecimento técnico, ele é um profissional perfeito. Então, você vê que as coisas, aparecendo mais ou menos o que a gente vê no futebol, né? O cara nasceu, já começou a chutar a chupeta, o cara já está contratando, né? Hoje, na área da técnica, nós estamos no mesmo caminho. O cara olhou para o moleque, falou, não, ele tem postura, tem perfil, tem potencialidade, está aqui. Porque a parte técnica eu trabalho. Já queria fazer um depoimento. Eu sou Obrigado. Diretor da escola, né? Eu trabalho mais próximo da área técnica profissional mesmo. E a gente já está fazendo isso aqui dentro da escola, né? A gente já tem todo um mapeamento para saber quem são os melhores alunos e já está pegando o aluno, colocando no estágio. E se o menino responder aqueles primeiros 3 meses de acordo com a exigência que a gente faz, a gente já está deixando de considerar estágio e já está contratando. E tem um apagão de mão de obra muito grande hoje, né, professor? Tá certo? Principalmente nessas áreas em que a gente está formando, porque na área de gestão, né, na área de automação, mecatrônica e na área de informática. São 3 áreas muito importantes para o mundo aquariano de hoje e áreas onde, se a gente conseguir formar legalzinho, o menino se aplicar, a menina se aplicar, ela vai para o mercado bem, ela já começa a trabalhar muito bem. O caso desse estágio funcionaria como? O aluno precisa de carteira profissional, a escola vai jogar com uma empresa, como é que funciona? Esse estágio que ele está colocando é estágio supervisionado dentro do próprio curso, né? Tem toda uma legislação da Secretaria de Educação, do Secretaria do Trabalho, que disciplinam esse tipo de estágio, né? Que é um estágio educacional. O que a gente está querendo fazer é cada vez mais trazer para o nosso curso técnico a ideia de que o aluno vai colocar a mão na massa sim, e que ele vai ser treinado aqui, ele vai começar a ter menos aulas e muito mais oportunidades de desenvolver suas competências e habilidades que o mercado pede. Vocês estão no mercado, você sabe que isso faz a diferença, né? Tá certo? Então esse é o estágio. É um modelo, a gente está importando um modelo alemão, tem um nome bonito lá, que a gente estuda, que é dual. Uma parte ele está trabalhando, outra parte ele está estudando, dentro do mesmo ambiente. A educação profissional e tecnológica é igual, tanto na faculdade quanto no técnico. Quando há estágio supervisionado, há necessidade de toda a documentação. Eu estou perguntando isso porque meu filho tem 15 anos. Certo. Aí eu queria ter uma série de coisas que começa a ficar meio preguiçoso e tal. Eu queria que você fizesse um estágio para te motivar. Só que eles barram na idade. Isso. Aí eu descobri que por 15 anos ele não pode fazer nada. Tem uma legislação que pede para estágio convencional, não supervisionado, que tenha 16 anos. E a partir dos 14 você pode trabalhar como jovem aprendiz. São as 2 categorias hoje de possibilidade. Jovem aprendiz foi uma briga que a gente fez, né? Porque antigamente na nossa época a gente começava a trabalhar com 14. Né? E hoje com estágio é 16. Só que estágio supervisionado dentro da escola, desde o início ele pode trabalhar, sem problema nenhum. Não, para estimular ele, como que ele vai fazer? Porque
Ele faz 16 anos, é 28 de dezembro. Então, para ele, teria que ser só o ano que vem. Mas ele vai estar tão potencializado e trabalhando tão bem nesse tipo de trabalho que o professor Douglas está colocando, o CRC e outros estágios que nós vamos ter aqui, outras oportunidades de trabalhar, porque ele também está fazendo o quê? Trabalho social. O trabalho social é só você dizer que você é voluntário, né? E o pai assinar. Claro. E o pai assinar, tudo bem. Né? Tá bom? Tá? Eu queria só receber vocês, a gente já teve muitas oportunidades de falar aqui hoje, né? Receber de coração, com um novo ano, um semestre bacana, e a gente está com algumas pequenas mudanças já no sentido de alinhar cada vez mais o nosso ensino, aproveitando as potencialidades que a gente tem na faculdade, trazendo profissionais mais competentes, né? Montando um time legal e principalmente criando um ambiente onde a gente possa ter um ganha-ganha, né? Que é o nosso aluno está na experiência hoje, né? Está se capacitando na realidade. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. E tem mais alguma coisa, Douglas, que você quer terminar? Acho que a gente já está passando na hora. Eu queria fazer a apresentação também da professora Karen, se devem conhecer bem. Os alunos devem falar muito dela, né? A professora Silvia é o contato, faz o contato com as mães. E a professora Karen é que segura lá com a molecada, né? E ela é um grato exemplo de como o estágio funciona. Ela iniciou como estagiária aqui conosco, passou por todas as etapas de estágio, era professora de matemática, mas ela não ficou só na matemática. Então ela aprendeu gestão, ela se envolveu com a qualidade, ela se tornou está se tornando uma grande gestora, né? Então eu queria uma salva de palmas aí para ela. Não vou deixar de falar, porque não está falando hoje, não fala mais, dá muito orgulho, né? Porque aquele menino Mauro foi meu primeiro aluno há 25 anos atrás, aluno da primeira turma, né? E a Karen, que é mocinha hoje, ela foi uma estagiária que começou com a gente, quando a gente começou esse sistema novo de ensino e tudo há 2, 3 anos atrás. Então, está provado aí que a gente, pelo menos sabe fazer o trabalho em casa, né? Então, que a gente possa ajudar seus filhos a ter uma vida muito bacana, né? O mercado está uma loucura, né? Tem emprego, mas o cara bom não tem, né? Então nós temos que, como eu perguntei com o pai na primeira reunião, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor botou seu filho no técnico, ele falou, porque eu quero que meu filho não seja mais um no mercado de trabalho só. Eu quero que ele se especialize, eu quero que ele tenha uma vida especial, né? Então vamos buscar isso. Bom, qual é agora a questão? Vocês vão fazer o treinamento? Nós fizemos algumas mudanças para facilitar a vida de vocês de casa, poder resolver problemas acadêmicos, financeiros, de serviços da escola, para não ter que vir aqui. E quando vier aqui é para conversar com a Silvia, trocar uma ideia, tomar um café, tá? Tá bom? É isso?